menos eu não ouvi o barulhinho. Hoje eu estava justificando que eu tô no celular porque o Note pegou vírus, tá, gente? Então, se demorar um pouquinho, se tiver um probleminha no som, é porque eu tô nesse. De vez em quando eu tenho que mudar a tela aqui, então pode ter algum probleminha. Mas vamos devagar que dá tudo certo. Vamos lá, a gente está aqui no 6. Podemos começar então, né? O 6. Deixa eu só mudar aqui. O capítulo 6, gente, o título dele é Desencarnação. Vou tirar algumas coisinhas aqui e pronto. Ficou bem melhor. 6. Eu peguei o celular e o capítulo 6 fugiu, mas eu já peguei ele, pronto. Vamos lá. Começamos a aula teórica narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma interessante história para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a minha em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral. Nada havia eu percebi. Para mim, foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo. Era espírita, e este fato ajudou-me muito. Veio com diploma? Exclamou Ivo, brincando. Sabia o que ia acontecer e o que ia encontrar. É bem esperta. De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperto. O Espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. Acha, Patrícia, que pelo fato de você ter sido espírita, teve e tem recebido muito daqui do plano espiritual? Também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas excursões por minha causa. Gente, deixa eu só ver aqui quem é que está com o microfone aberto. Está dando bastante interferência aqui. Deixa eu ver. Melhorou. Vamos lá. Então, Zé, Patrícia está respondendo, né? O Espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec. Vivi o Evangelho de Jesus. Isaura interrompeu delicadamente. Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. 18. Muitos os chamados e poucos os acolhidos. No item 12, que nos diz: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Zé narrou a sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo. É de morrer de rir. Morri de susto, verdade. Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha de trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse e, como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar. Até que pegou e saiu um segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? Nada de responder. O coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando, depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído, perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei-me e fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Vi-me no caixão. Senti-me mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito, parecido comigo, que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus.
Comecei a gritar a Deus pedindo perdão e socorro. Senti ser chacoalhado. Calma, Zé, que escândalo. Era a minha mãe que já desencarnara há tempo. Mãe, disse gritando, me socorre. Morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou sua mãe, que muito o amo. Não tenha medo. Vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e onde estava o caixão com meu corpo, para acabar de desligar-me dele. Meus amigos passaram perto de mim e comentaram. O Zé deve estar contando piadas a São Pedro. Que susto! Isso é jeito de morrer? Piadas a São Pedro? Pensei. Estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando sono. Venha, Zé, disse mamãe. Acordei-me nos braços dela e acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo que me certifiquei de que tudo era verdade, logo me certifiquei, né, de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre, católico, frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço esse curso para melhor servir. Só confirmar aqui se vocês estão ouvindo direitinho e se vocês querem comentar alguma coisa. Como estamos até o momento? Eu ouvindo, eu estou. Os vizinhos que às vezes estão Ah, gritando por causa de jogos de futebol e às vezes entra na sua voz que eu mal escuto o que você está falando. Tem hora que de. lasqueira. Eu vi que gritaram aí perto de você também, mas aqui parecia que era Foi. dentro de casa. E olhe que eu tô com a porta fechada, viu? Acredite. E aqui em outro lugar, não é na minha casa, não tem ninguém aqui além de mim. Saí fechando as portas aqui porque eu já imaginei. Vamos lá, o que foi que vocês acharam aí da morte de Patrícia, do comentário que fizeram dela e dessa morte aí de Zé, né? O nome dele? Zé. Eu peguei pouco por causa das interferências. Mas, no caso, o fato de Patrícia, né, ter um conhecimento da espiritualidade acaba, obviamente, ajudando ela, não necessariamente trazendo privilégios, né, como talvez alguns possam, Sim. né, achar. Talvez alguém que ache que Patrícia teve um privilégio, talvez seja uma questão de ignorância, né, no sentido de desconhecimento mesmo. Porque, na verdade, o que ela tem de benefício é por ela ter aproveitado a oportunidade que tinha. O que poderia ter acontecido com alguém, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, ou de outra vertente espiritualista. O caso dela em específico é porque ela soube bem aproveitar. O Flor Azul está ali ao lado dela porque também as pessoas que estavam ao lado dela também souberam bem aproveitar, o que levaram méritos a ela também. E que talvez eles nem saibam, talvez alguns deles nem saibam, mas talvez possam ter sido ajudados por influência de outras pessoas. Se a gente lembrar daquele livro Novo Começo, Novo Recomeço, que a gente leu, a gente vai ver aquele personagem Alberto, e Alberto é auxiliado naquele livro por intermédio de um aparente de alguém que ele ajudou. Então, ele não tinha nem ajudado ela diretamente, tinha ajudado uma outra pessoa conhecida dela. Então, assim, talvez outros possam até estar na mesma situação, uma situação semelhante. E interessante como ela comenta, né? É, apesar de certo sarcasmo quando o povo comenta, né? Mas o comentário de Patrícia foi interessante, porque ela disse não só conhecer, mas aquele que busca viver o que o Evangelho prega, né? Porque conhecer é fácil, você pode conhecer todos os a Bíblia, o Evangelho, tudo que for religioso do mundo e não exercitar, aí não adianta nada. Não internalizar o que o Evangelho passa. Então é importante você conhecer, é igual a livro. É importante você ler, mas é importante você ver se você entendeu, se você compreendeu, se você vive aquilo ou não. Essa que é a parte bacana, né? Agora do outro rapaz foi engraçado porque ele morreu de susto.
morrer de susto. Mas a morte é assim. A gente, todos nós vamos, agora ninguém sabe como, né? Só tem uma desculpa, qualquer coisa pode ir. Foi Essa morte engraçado. dele aí, minha opinião, né? Uma bênção, porque você tomar um susto de desencarnar, Sim, sem dor, sem ir pro médico, não sem tomar a sentiu nada. injeção, ficar esperando. Nada, foi repente, né? Lembrando Mas que aí a se gente está todos falando nós, da forma da morte, né? A gente não se está todos falando nós, do depois de quando ele acorda, do desespero que ele sente, dependendo do preparo da pessoa, né? Aí já são como outros. ele também frequentava a religião católica, tinha um pouco de preparo, né? Lembrou logo de quê? De Deus, pediu socorro. Socorro chegou. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora quem vai comentar é Ivo. Eu fui ateu convicto de que estava certo. Achava quando encarnado que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente, uma grave doença que me acamou. Aí às vezes me perguntava: será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio, porém repeli. Não era covarde, aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar pelo fim. Não aceitaria e não acreditar em nada é triste. Não se ter consolo e pensando que acabamos dá uma sensação agoniada. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levado ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar. O pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levado para uma cidade do umbral como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalhos para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo e Deus existe. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido, levado a um posto. Agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto fiquei muito tempo. Depois vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver por aqui. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso, e trabalhar forçado como escravo é bem penoso, mas aprende-se a trabalhar. Pedi para estudar. Penso que se conhecer esse mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando e no umbral. 25 anos é muita coisa, mas foi justo. Quem descrê de tudo só é acordado pelo sofrimento. Ivo, indagou Luísa. Se você tivesse sido mal, iria sofrer mais? Certamente que sim. Acredito que mais e por mais tempo. Terezinha falou, depois de Ivo, da sua desencarnação. Ela é calma, fala mansa, é muito simpática. Vamos lá, Terezinha. Era muito religiosa, gostava muito de orar, mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí indagava a mim mesma: por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para o posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, fiquei tremendamente decepcionada por não ser como pensava e me tornei apática. Não queria nada.
Não queria escutar ninguém e pensei novamente: que adiantou ter sido boa e devota? Deus estaria sendo justo comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador: vê como valeu ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem o corpo morto, não tiveram a cura como você. Não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa. Não me importei, só escutei e voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e, juntamente com orientadores, fui conhecer o umbral. Melhorei, saí da apatia e pude saber que minha desencarnação com sofrimento foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou e de ajudada passei a ajudante. Tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria. Hilda, com simplicidade, narrou sua desencarnação. Estava feliz, casada com um homem que amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei, após ter tido uma menina. Socorrida e levada, após a morte do meu corpo, para um posto de socorro. Como sofri, esforçava-me para não me revoltar. Sentia o choro dos meus pais e do esposo. Deixar tudo, quando se é feliz, não é fácil. Só se tivermos compreensão, como Patrícia, que também era feliz e continuou. Meus pais pegaram a menina, minha filha, para criar, e meu esposo voltou para a casa dos seus pais. Sentia tanta falta deles, queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado a minha filha. Queria estar encarnada. Só pensando neles, não dei atenção a mais nada. Tive de ser doutrinada através de uma incorporação no centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se de novo e tem outros filhos. Minha filha já é uma adolescente. Agora amo viver aqui, mas não foi fácil. Tudo que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito. A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aulas de anatomia. Estudamos os pontos de força e vimos em filmes como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupos de 3 a 4 socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento, e só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Por isso, não são muitos nessas tarefas. Vimos o trabalho deles em filmes, quando faziam vários desligamentos. Depois desse curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após seu corpo ter morrido, mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. O desligamento se faz de várias formas, minutos após a morte do corpo, dias ou meses. Isso depende do merecimento de quem desencarna. Estudamos muito a parte do corpo humano e utilizamos bonecos. Vimos como se faz o desligamento. Esses bonecos são cópias fiéis do corpo humano e do perispírito. Entendemos perfeitamente como funciona o corpo físico, o que ocorre com ele e como se desintegra. Impressionei-me ao ver em filmes o desligamento de pessoas que se suicidam, sempre há muito tempo após a desencarnação. Que triste. É a pior desencarnação, embora seja cada caso um caso. Mas sofre muito quem pratica esse crime contra si mesmo. A aula teórica foi muito boa e esperava ansiosa pela aula prática. Enfim, aqui a gente finalizou o capítulo 6. E aí, o que vocês acharam dessas histórias? Cada um com sua forma, né, de desencarne, de aprendizado. É engraçado, Comentar algo? engraçado não. É interessante a gente ver que às vezes alguns desencarnam com dor, outros sem dor, alguns com sofrimento, outros vão de forma mais leve, mais descontraída.
e que a gente não imagina, infelizmente, como vai ser a forma do nosso desencarne, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem durante a vida de ser o melhor possível. Com certeza. E aí, o que vocês acharam? Tivemos aí alguns exemplos, né, de desencarnação. Acharam o que do desencarne da mãe na hora do parto? E como ela ficou depois disso? Eu lembrei de Elisa. Elisa, Eugênia e Companhia Limitada do livro passado. E no caso dela, acho que O apego dela, né? aquilo me lembrou. Na verdade, talvez, assim, comparando os dois livros, né? Talvez a situação dela seja ainda mais difícil, porque querendo ou não era um bebê, né? Ela estava ali num momento Sim. feliz do casamento, né? Diferente da Elisa, os filhos já eram maiores um pouco, o casamento estava se desfacelando. Quer dizer, assim, isso é uma reflexão minha, claro, né? Que não significa que tenha sido de fato mais difícil para uma do que para outra, né? Cada caso de fato é um caso e o sapato aperta de um modo para cada pessoa, né? Cada um sente no que mais lhe é caro, na verdade, né? Mas possivelmente, né, deve ter alguma coisa a ver com o que ela devia de fato passar, né? Com o planejamento encarnatório dela. A não ser que de algum modo ela tenha abreviado, né? O planejamento do reencarnatório dela, talvez de forma indireta. Mas como não é mencionado, muito possivelmente era o que estava mesmo no planejamento dela para que ela vivesse, né? Com certeza. Eu penso a mesma coisa. Até porque o desencarne de uma mãe na hora que ela tem o filho não é nada. Quer dizer, a gente não tem noção porque só quem sente, né? Como você falou, mas Nós não estamos não, passando por não. isso nesse momento, né? Mas estando de fora, a gente tem essa Exato, impressão. exato. E o mais natural, pelo menos cabeça de ser humano, né? É a mãe ter o seu filho, passar um tempo com ele, cuidando dele, porque as mães são para isso, né? À toa que tem o leite materno, tem o colo, tem a proteção, tem toda a atenção, tem uma série de coisas. O fato do bebê não sobreviver sozinho, ter alguém junto para alimentar, né? Para cuidar, tal. Então, o natural que a gente espera é que tenha essa figura materna, essa pessoa que vai oferecer essa proteção. Então, quando acontece um desencarne nesse momento, mas eu penso da mesma forma que você. Foi algum resgate aí, alguma coisa, para um dos dois, ou para a mãe ou para o filho, que cortou aí esse laço de forma tão pesada, né? Mas enfim, Deus sabe o que faz e a gente não vive só essa vida. São coisas que vêm aí de outras situações. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso, justamente. Então, o fato de não ser apenas essa vida nos diz muito, né? Que É. aconteceu nas outras, que a gente precisa resgatar passando por uma situação tão penosa, tão dilacerante, principalmente para a mãe e para o filho. Quem está de fora já acha pesado, imagine eles, né? É E por do isso que ateu, o que foi que vocês tem acharam? aquela no Evangelho falando sobre por que Deus existe que tem a criança órfã, né? É Isso, todo um planejamento. esse é outro exemplo, que é bem puxado, né? É Uhum. bem doloroso, principalmente para quem passa. Quem está de fora já sente o coração apertadíssimo, imagine essa mãe ou esse Eu filho, eu ou esse lembro quando eu pai. tinha 10 anos que eu perdi a minha mãe, e na hora que ela estava desencarnando, eu acordei e assisti a desencarne dela. Oh, menina, mas depois eu fiquei tão assim, achando que foi injusta, né? Ou senão eu ficava pensando assim, por que será que Deus fez comigo? Será que está me castigando? Foi por isso que depois, com 15, 16 anos, eu fui estudar o Espiritismo, porque eu fazia muita pergunta, porque eu achava por que me deixar com 10 Isso anos aí, sem mãe, muito ruim. Mas depois eu isso fui aí, entendendo que nada é por acaso. exatamente. E o fato de conhecer a doutrina e saber por quê, é, não é nem É, por quê, mas e saber que é, existem outras existe, existências, é isso.
Isso, a gente se prepara Dá mais, um certo. né, para caminhar. Isso aí. Isso aí. Então vamos lá. E o ateu, o que foi que vocês acharam? Ele era convicto, né? Sofreu mais, né? Não sofreu mais muito, não foi pior porque era bom. Não acreditava em Deus, mas também não fazia maldade, né? Mas o fato de não acreditar, de Foi, não ter essa informação, né? sofreu. Não permitiu entre aspas. Tanto que comenta Sim, aqui que ele acabou passeando muito tempo no umbral e acabou nas mãos daquele. Assim, esse grupo é fantástico, porque a gente vai lendo os livros e a gente vai parando com os outros, né? Ele ficou muito tempo como escravo, então ele caiu nas mãos daqueles irmãozinhos que se aproveitam, que vivem de maldade, sequestra, né? né? E que se aproveitam. Prometendo ajudar, igual a Elisa, prometendo ajudar, e aí escraviza. E o fato dele não conhecer, ele acabou, de certa forma, se deixando escravizar por falta de conhecimento. Não que ele tenha permitido, viu, gente? Tá bom, você escravo, sim, senhor, não é assim. É isso, Porque ele realmente. era ignorante de certa forma, então acabou. Já a Elisa foi por vingança, tá vendo? Cada Cada caso é um caso. caso, né? Tá vendo? Perfeito. Isso aí. Por isso é muito importante conhecimento, você viver aquilo, sentir aquilo, tirar todas as dúvidas, porque nada é por acaso. A gente não está nesse grupo lendo tanta coisa, vendo tanto assunto, obtendo tanta informação, aumentando tanto o nosso conhecimento à toa. Então, vamos lá, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Porque a gente vai entrar agora no 7. Tá tranquilo? Tem algo mais interessante aí do 6? Vou tirar a câmera aqui que eu vou inverter o celular de novo. Então vamos lá pro 7. O 7, o título dele é Desligamento. Então, 6, Desencarnação. A gente ouviu aí várias histórias, né? Do desencarne aí do grupinho que a gente está acompanhando, que está lá com a Patrícia, e agora a gente vai falar do desligamento. Então, as aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre, muito simpático e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos a hospitais de encarnados da região. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente, por entrar a emoção e às vezes a piedade. Também porque é uma desencarnação. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou inimigos que fizemos quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Desencarnou tranquilo, foi bonito. Mas logo em seguida vimos a desencarnação de outro senhor, que muitos obsessores aguardavam. Oramos por ele, mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem certamente para um umbral. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Esse senhor precisa sofrer para aprender. O sofrimento é o remédio de que necessita. Vimos muitas desencarnações, e hospitais grandes acontecem muitas. Ajudamos os socorristas nos desligamentos de muitos. Onde íamos, apresentávamos-nos, ao chegar, aos responsáveis do local. Fomos sempre muito bem recebidos e estivemos em muitos hospitais. Desligamentos de crianças são rápidos. Normalmente, quando estão para desencarnar, uma equipe de socorristas já está perto e sempre são
são levadas para o socorro. Mencionei-me porque criança sempre me comove, mas é mais fácil. Não são normalmente tão presas à matéria como os adultos. Depois ficamos de plantão nas rodovias de maior movimento. Nas grandes rodovias há, em determinados pontos, pequenos postos de socorro. E, ao mais simples acidente, é acionado um aparelho indicando o local e a gravidade. A equipe de socorro vai em seguida, chegando mesmo antes do socorro material. Fomos recebidos com alegria pelos trabalhadores. Torci para que não houvesse nenhum acidente, mas houve vários. Os postos de socorro das rodovias estão sempre em contato e, assim, quando acontecia um acidente, logo nos era comunicado e íamos imediatamente para o local. Não é agradável ver pessoas machucadas e com dores. Ajudamos tanto os feridos como os que desencarnaram. O desligamento dos acidentes às vezes é violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Levamos muitos espíritos para o posto de socorro da rodovia. Ali recebem os primeiros socorros. Logo depois são levados para outros postos de socorro. Muitas vezes é feito somente o desligamento, sem socorrer o espírito. Há desligamentos que demoram pouco tempo. Outros são feitos aos poucos, levando horas. Depois de muitas horas nas rodovias, onde vimos muitos acidentes com mortes e muitos machucados, fomos para o cemitério. E existem muitos apegados ao corpo físico. Nosso trabalho de aprendizagem consiste em ajudar, desligando todos os que pudermos. Eram muitos os que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. Outros dormiam em pesadelos. Os trabalhadores da equipe de socorristas do cemitério vieram nos receber contentes. Bem-vindos, os do grupo de estudantes. A presença de vocês nos é muito grata. Sempre que aqui vêm, conseguem ajudar muitos irmãos que não souberam desencarnar e sofrem. Espíritos vagabundos, arruaceiros, gostam de zanzar pelos cemitérios, mexem com os que sofrem e riem dos que se julgam encarnados. Tivemos recomendações para ignorá-los. Durante o nosso trabalho ficavam observando, chegaram a nos ironizar, mas sem se aproximar. No cemitério havia muitos ligados ao corpo morto. São tantos, exclamou Zé. Aposto que vamos conseguir levar metade para o socorro. Aposto que ficarão somente 10, disse Luiz. Ficam 3, eu disse. O grupo é alegre. Não se pode abaixar a vibração com tristezas e piedades sem ajuda. Falamos por brincadeira. Desejávamos que não ficassem nenhum sem socorro. Repito que poderíamos ajudar somente os que pedissem com humildade e sinceridade, e os que estavam a fim de socorro, mas não os revoltados que blasfemavam. Estes são muito necessitados, mas não adianta levá-los para um socorro porque não aceitam e só trazem problemas para o local para onde são levados. E lá fomos nós, todos animados, tentar conversar com eles. Não é fácil. Nos que dormiam, demos passes, mentalizando nossas forças para ver se conseguíamos despertá-los, acalmá-los e fazer que pensassem em Jesus, em Deus. 3 dos que dormiam despertaram apavorados, e assim que os desligamos, saíram correndo. Certamente seriam socorridos mais tarde. Os que gemiam estavam perturbados pela dor e pelo horror de estarem ali. Dávamos o passe e pedíamos que ficassem calmos. Pudemos desligar muitos, socorrendo-os e levando-os ao posto de socorro. Em quase todos os cemitérios havia um posto pequeno para onde os socorristas levavam, por pouco tempo, os socorridos. Alguns repeliam nosso socorro, chegando a nos xingar. A eles nada podemos fazer. Para mim, esse trabalho é delicado e admiro os que o fazem. Não é fácil ver muitas tristezas. A vontade que me deu foi de socorrer todos, mas não é possível. Por isso ficaram muitos ali presos a seus corpos em decomposição. Mas nosso trabalho deu resultado.
porque os poucos que socorremos nos encheram de alegria. Admiro os socorristas dos cemitérios. Quase todos moram no pequeno posto, trabalham muito, têm pouca folga e são felizes, amam o que fazem. Pensei que ia me sujar ao lidar com tantos irmãos sujos, uns até apodrecendo, falou Luísa com sinceridade. E Frederico respondeu: Não, Luísa, nós não nos sujamos. Depois, sabemos plasmar limpeza, limpar-nos pela força da mente. De fato, em sua maioria, os irmãos que sofrem aqui estão sujos, mas devemos ver os irmãos que sofrem, pensar que talvez pudéssemos ser um deles. A sujeira externa não é obstáculo ao socorro. Vamos ver alguns velórios. Sempre uma nuvem cinzenta de tristeza e agonia paira no local. Vimos alguns em que apenas velavam o corpo, com o espírito já desligado ausente. Mas em alguns velórios o espírito ali estava, confuso. Em outros, dormiam junto ao corpo, o que atrapalha, nesses lugares, é a choradeira. Que bom seria se todos entendessem a desencarnação como ela é e aceitassem essa ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de carinho, orando com fé, auxiliando no desligamento e na sua ida para o plano espiritual. Raimundo foi com Joaquim tratar em outro local de um caso particular. Teríamos 2 horas para ficar na crosta e fazer o que quiséssemos. Quase todos seguiram Dona Isaura, que quis retornar ao cemitério. Essa noite, convidei a turma para ir à minha casa terrena. Alguns aceitaram. Frederico nos acompanhou. Fomos em 7. Entramos em casa e acomodamo-nos na sala de televisão. Sempre me emociono ao entrar no meu ex-lar terreno, sentir os fluidos familiares, o calor humano, o carinho com que sou lembrada. É bem agradável. Começamos a conversar. Meus familiares dormiam. A conversa esquentou. Zé acabou fazendo um barulho físico na televisão. Vietamos na hora. Meus pais acordaram, vieram ver o que tinha feito barulho. Não vendo nada, logo voltaram a dormir. Zé, sério, falou, dirigindo-se a nós. Respeitem a casa de Patrícia, suas assombrações de meia importância. Foi só risada. Zé costuma dizer que nós somos tão pés de chinelo e nem importantes. Somos somente meio. Frederico nos explicou o que foi possível. Aqui. Vou só confirmar. Tá certinho. Então, Frederico explicou que foi possível fazer o barulho porque havia alguém sensitivo em casa e por estarmos distraídos a conversar. Pediu ao Zé com delicadeza que não fizesse mais esse tipo de brincadeiras. Ele entendeu e se desculpou. No horário marcado, pegamos o aeróbus que estava em um posto de socorro e voltamos à colônia. Na aula de conclusão, todos quiseram falar. Os socorristas dos cemitérios foram nossos heróis. Tive vontade de desligar todos os que vi, ainda ligados ao corpo morto, disse Terezinha. Será que não poderíamos ter feito isso? Se tivéssemos desligado todos, não teríamos agido com sabedoria, respondeu Dona Isaura. Quando fazemos algo prematuramente, resulta quase sempre em prejuízo ao socorrido. Todos os doentes necessitam da medicação certa. Vimos também familiares desligando estes entes queridos sem a presença dos socorristas. Não pensei que isso fosse possível, falou Marcela. Vocês agora sabem, e quem sabe pode fazer, desde que tenha permissão. Vocês viram familiares desligarem os seus entes queridos, mas somente os que já podiam ser socorridos. Os outros, ou seja, os que não têm merecimento, os familiares não podem socorrer. Vimos também os obsessores desligarem aquele senhor. Pensei que só os bons soubessem, disse Luiz. Saber não é privilégio só das pessoas boas. Os maus sabem isso e muito mais coisas. Desligam sim
e fazem isso com companheiros e com os que odeiam. Espíritos maus podem fazer desencarnar uma pessoa? Ivo indagou. Não, nem os maus, nem os bons. Só podem desligar. E desligam quando o corpo já está morto. A morte do corpo segue a lei natural. Pode um encarnado matar outro encarnado, mas não pode um desencarnado matar o corpo de um encarnado. Tanto os bons quanto os maus têm que esperar o corpo físico morrer para desligar o perispírito. Já desencarnamos tantas vezes e cada vez nos parece algo fenomenal. Por que isso? Glória indagou. Falta de educação sobre a desencarnação. Falta de entendimento, certo? Entre os encarnados, é o espiritismo que dá a compreensão da desencarnação. Também nem sempre se vive encarnado como se deve, com a consciência tranquila, e a morte, esta desconhecida de muitos, acaba provocando o pânico. Existe quem conhece bem a desencarnação e consegue desligar-se sozinho? Indaguei. São casos raros, mas conseguem sim. Quem sabe, para si sabe. Fiquei duplamente contente. Pensei na minha família. Certamente, se continuassem a estudar como fazem, não ficariam presos ao corpo morto. Depois, agora eu sabia. Aprendi para ajudar. A desencarnação foi realmente um assunto interessante. Realmente, foi mesmo. E vocês acharam o quê? A gente finalizou o 7. Hoje foi rapidinho, né? 6 e o 7. Primeiro desencarnação, depois a gente falou do desligamento, da retirada, né? Aí vieram umas informações bem importantes aí. Vocês sabiam de tudo isso? O que eu acho bem interessante das coisas que a gente, né, tem observado é sempre o cuidado, na verdade, que Deus e a espiritualidade têm com cada um de nós, né? Observe como ele diz que nas rodovias, né, naqueles pontos mais movimentados ou mais críticos, ou seja, que possivelmente devem ter de forma mais corriqueira os acidentes, existem postos, né, ali de socorro, uns mini postos, né, para poder socorrer ali próximos, assim como nos cemitérios e diversos outros locais, né, alguns que nós sabemos, outros que a gente nem imagina, né, mas esse cuidado que a gente vem observando, não só nesse livro, na verdade, mas em outros livros, né, a gente vai recolhendo informaçãozinha aqui nesse livro, outra no outro livro, e a gente vai observando o quanto o cuidado e a misericórdia divina são enormes. E às vezes a gente não se apercebe. Me lembrou, às vezes, que algumas entidades chegam nas reuniões mediúnicas reclamando, às vezes, que não foram socorridas ou que só foram socorridas naquele momento, né? E vem bem a calhar com o que a gente estudou hoje, né? Às vezes não era o momento, não havia um preparo para que aquele espírito pudesse ser socorrido. Ele sequer, às vezes, iria aceitar o socorro, ou se aceitasse, o local onde ele estaria, né, estaria muito mais numa situação de desequilíbrio, né, do que algo que fosse ser favorecido tanto a ele, né, quanto ao local que ele pudesse ser destinado. Essa situação que a gente viu também do desligamento, bem interessante, né? Tanto os espíritos evoluídos quanto os menos evoluídos conseguem, né, desencarnar, ou desencarnar o quê? Desligar, né, os seus, só que cada um, né, vamos dizer assim, puxando entre aspas a sardinha para o seu lado, né? Cada um com seus intentos, vamos dizer assim, até talvez ficasse melhor. Porque, até não sei se foi no outro livro que a gente estudou, não lembro agora, que fala de que comentou, acho que algum líder do narcotráfico, alguma coisa assim, foi despertado, não é, pelos seus comparsas no plano espiritual. Foi desligado por eles para que continuasse ali com eles. Não lembro se foi em algum livro que a gente estudou ou se foi em algum outro local que eu li ou que eu vi. Mas bem interessante. Significa que é ainda mais importante que a gente procure sintonizar com o lado correto, né? Eu lembrei do filme Nosso Lar. Lembra que tem uma cena em que
seria no nosso lá 2, né? Nosso lado 2. Sim, Para também fazer o desligamento e levar no meio dessa cena. sim, é verdade. Então, quem pensa aí que na hora do desencarne só vão ter espíritos bons ao lado, depende, né? Exatamente. Isso é importante, conhecer, se agir direitinho, viver o que você está vivendo, obter o máximo de conhecimento e de vivência, entender, né, o que ocorre no momento, a importância da vibração, da sintonia. Como ele falou aí, se você vive a vida inteira pensando no mal, se você vive a vida inteira vibrando de forma negativa, né? Então, no desencarne, o que é que vai acontecer? Então, é de novo o lance da colheita, né, Quitéria e Dona Ana? Você não pode plantar abacaxi querendo colher um maravilhoso morango, para quem gosta de morango. É verdade. E também tem um importante, porque ninguém fica sem socorro, você viu, né? Vai sempre se socorrer. Mas a gente é porque não está preparado, né, para O receber. momento de cada um. Tem o respeito, né, de esperar o momento. Exato. Como ele falou aí, né? Não adianta você fazer o desligamento de alguém que realmente não está preparado. Eu li um livro, eu não lembro agora o que, não sei se é filha de Jacó. Eu sei que ele era espírita e quando ele chegou do outro lado, os irmãos estavam ao lado e ele não via. Ele estava assim, queria receber, porque era espírita, queria ter recebido. Achava que já ia direto para uma colônia muito bem recebida, entendeu? Aí isso bloqueou. Sim. E ele ficou um tempão no escuro. Aí depois que acordou e também porque ele viu um vulto preto. Aí tinha um preconceito que o preto era coisa do mal. E aí quando ele viu que os irmãos eles estavam o tempo todo assim, você que não enxergou. Na consciência da gente, você só vê porque plasma, né, na consciência. A importância do conhecimento e da vibração, né? Viram que ele comentou aqui que em relação ao tempo, né? Alguns demoram um pouco para fazer o desligamento, outros demoram dias, meses, anos. Depende muito do preparo, da aceitação, né? É isso que a gente está comentando. Deixa eu ver o que ele falou. A visita ao cemitério. O que foi que vocês acharam? A visita ao cemitério e a visita aos velórios, né? Viram que comentou sobre a nuvem cinza que paira sobre o local onde os velórios ocorrem? E por que a nuvem cinza? Tristeza, né? Por isso que é importante a gente vigiar para não deixar entrar numa tristeza profunda no velório, sempre na oração se comportar um pouco para melhorar para ele, né? Para o desencarnado. Exatamente, porque teve uma passagem aqui que falou, né? Viu o espírito deitado ao lado do corpo, viu o espírito chorando, se acabando ao lado do corpo. Se não estiver preparado, ele vai entrar em desespero, né? Porque não estava preparado para aquilo. Imagine, um segundo você está vivo, no outro você se vê ali morto, sem pessoa sem conhecimento, né? Claro. E aí, o que fazer? Nesse momento é muito bom uma atitude de amor, só o amor. Isso. Por isso que ao ir velório, ao visitar algum doente, tentem manter ao máximo boas vibrações, orar pela pessoa, pensar na pessoa de forma positiva, né, para que ela receba aí essas energias e diga no mínimo se acalmar, né? Ou pede para o guia. A pessoa que perde, se for assim um filho ou alguém, um ente querido que a pessoa ama muito, aí às vezes não é a falta, é o momento que deixou, fica se culpando, que deixou de viver, de falar coisas, aí fica se culpando, aí vem aquele desespero, né? Isso, então é importante pensar com amor, pensar com carinho, pedir, né? Pedir acolhimento, pedir que acalme. Eita, que a chuva voltou forte. Orou aqui, já parou mais deu mesmo.
pessoal, mais algum comentário sobre esse finalzinho aí do capítulo 7? O autodesencarne, desencarne não, o autodesligamento, foi o que vocês acharam? Você viu como eu achei interessante foi das crianças, né? Como é leve. Ah, sim, que é rápida, né? Rápida e se tem um cuidado. A pessoa E diz, eles, o anjinho é mesmo, o anjinho é apto. e eles não são tão apegados como a gente, né? No material. Muitos interessantes aqui no finalzinho também. Esse das crianças, o autodesencarne, a pergunta que fizeram se um desencarnado pode. É como se fosse matar um encarnado, né? Isso, eu entendi? Não, ele falou, se o desencarnado podia matar o encarnado, não pode, né? Mas pode Isso, o isso. desencarnado, Pronto, foi isso mesmo. ele souber e quer o poder. Porque não tem ordem lá em cima. Se tiver, se puder, ele pode fazer isso, se souber, né? Puder. É, fazer o desligamento, mas matar não, mas fazer o desligamento sim. Entretanto, a gente sabe que, por exemplo, pode induzir a coisas como suicídio. É, porque o que ele faz? A gente já Isso tem é. aquilo na gente. Então, A assim, gente já pode tem não aquele ser, pode não ser de forma direta, não vai fazer de forma direta como as pessoas fazem aqui na Terra. Indireta. Mas a depender do nível que cada um deles estiver vibrando. Não é um naquele ódio, naquele desejo de vingança, e o outro naquela baixa vibração. Se aquela pessoa já tem determinados tipos de pensamento, induzido. aquilo pode ocorrer. Não é? Então é mais um alerta. Isso. Na sintonia que a pessoa está, na sintonizada e pensando, ele só vai aumentar. Só vai aumentar. A depender do tipo de Se obsessão ali poderia que. de forma direta. A depender do nível de obsessão que se gerou, isso pode acontecer. Ou, por exemplo, a depender do nível de obsessão, pode se minando também as forças físicas. Agora, o que ele não vai fazer é pegar um machado e bater no outro, claro, isso não. Mas, através de meios indiretos, é possível, sim. Aí entra a questão do livre-arbítrio, a questão da saúde da nossa vibração, justamente para não deixar que essas influências aí, que eles acabam, eles tentam induzir a gente, né? Exato, é muito mais por forma energética ou forma pensamento. Energia, exatamente, seja pelo pensamento, seja pela vibração, que tá juntinho, né? De alguma forma eles tentam induzir a gente a fazer aquilo que eles querem, mas isso aí bate na parede do livre-arbítrio, bate na parede da nossa saúde vibracional, né? Do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa cuidado com a nossa vibração. E uma coisa é certa, muitos podem te mandar fazer alguma coisa, mas você só vai fazer se você realmente se dispuser a isso. Então a gente tem que cuidar dessas coisas. Manter forte aí emocionalmente, psicologicamente, cuidado espiritual para não se deixar tropeçar aí nesse ponto. Porque aí é campo aberto para os irmãozinhos que querem prejudicar, né? Para os brincalhões, para os maldosos. Então depende muito da gente também. Se eu acho mais alguma coisa. E aí, como estamos, Dona Ana, Gabriela, Beto, a Vitória está falando, Cecília também. Falta a Dona Ana, Gabriela, o pessoal falar, né? Esperando ele falar. Esse hoje eu estou mais para escutar. Não estou muito para falar. Foi muito interessante, muito interessante. Esses capítulos foram bacanas mesmo. Cada livro Não é? Cada livro desse mais consciência, né? com certeza. De quanto é importante a gente fazer esse estudo. Eu fiquei assim pensando.
Melhorou? Aí, isso. Pronto. Eu fico imaginando algumas religiões que como é que fala, meu Deus do céu? Que diz que o morrer é como dormir. E que vai dormir por muito tempo. Como será que acontece com essas pessoas que pensam que é dormir? E que a realidade é outra? Não é? Alguns também. dormem, alguns Também dormem de penso fato, nisso. alguns dormem de fato, né, durante um tempo. Outros tomam um susto quando acordam. A gente já viu isso em alguns livros, não lembro se em algum deles estudados aqui no grupo, mas também nas reuniões mediúnicas. Se vocês observarem lá quem participa de alguma reunião mediúnica, talvez possa ter visto algumas pessoas que eram de outras religiões, Sim. chegaram nas reuniões mediúnicas sendo socorridos, não é? E quando chegaram nessa reunião mediúnica sendo socorridos, opa, eu tomei ali um espanto, não era como eu imaginava. Exato. É isso que eu entendi do comentário de Dona Ana. O depois que se acorda no outro plano. Para essas pessoas que achavam que o morrer era só dormir e acabou. É mais por isso que eu depois de comentei um que tempo, algumas realmente dormem por muito tempo. Depois disso. Para despertar demora-se muito tempo, e outras, ainda que demorem ou não, tomam aquele susto, né? Mas eu acredito que todas devem realmente tomar esse susto. Sim, umas mais, outras Com menos. certeza. Umas mais, outras menos, mas acredito que sim. Acho que o seu pensamento está correto, porque se é algo que elas não esperavam. Exatamente. Exatamente. E para aqueles que são mais apegados, aqueles que realmente não levam em consideração que a vida após o desencarne, né? Esses aí são mais... O que Dona Ana quer dizer não é isso. Ela entende isso. Ela quer dizer do pessoal que estuda a Bíblia TJ, que diz que dorme só depois do juízo final é que vai acordar. Exatamente. Não, a gente entendeu da mesma forma. Essa agonia depois, né? Principalmente para esses critérios. Todo dia a gente morre Eu quando a tive gente uma dorme. avó que era TJ e realmente ela não admitia. É isso. Eu estudo com ele, tem uma amiga, ele não admite de jeito nenhum. Só quando chegar a ressurreição que vai acordar todos, e eles vão estar aqui no paraíso. Porque então, alguns deles, muito para que ela acalme. alguns deles têm até a mente mais aberta. Eu orei muito para que ela se acalme, né? Aprenda, siga em paz, porque realmente a mente dela era muito centrada. Mas eu acredito Eu não que tinha... acredito que deve ter alguém lá já para acordar a realidade a eles, né? O auxílio vem, né? Mas para alguns, como eu não lembro se foi no 6 ou no 7, que deixou claro que é importante, nesse caso aí, o sofrimento como forma de aprendizado. Porque se você não admite, se você não tem abertura nem para ouvir, você vai passar por aquilo. Eu fiquei pensando na hora do ateu. Para aprender. Sim. O ateu, como ele sofreu. Acho que foi nessa hora aí que comentou sobre isso. Aí a importância da gente encarar esse sofrimento não como um ato de punição, mas como um ato de amor, né? Porque é necessário aprender. Então, se eu estou te falando, se eu estou te mostrando, mas ainda assim você não tem abertura para pensar naquilo, para observar, para compreender aquilo, querendo ou não, te pega uma topada, né? A gente diz, tem uma pedra ali, levanta o pé. Aí você vai, anda e toma a topada. Falou sobre o suicídio, não foi? Sofreu mais o suicídio. Foi. Muito bacana, gente. Eu tô estranhando que não apareceu. Oi, pode falar. E a gente vê que o sofrimento é um grande aprendizado aqui na Terra, com os corpos vivos aqui na Terra. Eu tenho
pessoas na minha família, assim, tem uma que tem assim mais ou menos 5 a 6 anos que está em cima de uma cama sem falar, sem se mover, só abre o olho e fecha, dorme e acorda, dorme e acorda. Deus. Aí os filhos tomam conta muito bem, cuidam com muito amor. E eu fico sempre, converso com eles, assim, e eu sempre estou falando com eles. A minha mãe está sofrendo muito. Aí eu sempre converso com eles e eu sempre estou observando que é uma forma tão amorosa que todo mundo cuida dela, que eu vejo um aprendizado para ela e para eles, para os filhos. Aí a gente para analisar, né? Não sei se é esse caso, mas a gente pensa assim, um espírito que reencarnou e que na outra existência ele foi tão orgulhoso, ele foi tão vaidoso que ele não se permitia ser ajudado por ninguém. Aí, de novo, não estou dizendo que esse é o caso. Ele vem nessa encarnação com essa parte aí, né? Em que ele precisa ficar deitado numa cama, não consegue se mexer e precisa ser auxiliado. Ele não consegue se mexer, então ele não pode ser orgulhoso. E aí, Não mexe. mesmo que ele seja, naquele momento ali que ele não consegue mexer, ele não consegue fazer nada, ele é forçado a parar para, primeiro, receber o apoio, segundo, começar a repensar, né? É um resgate, A importância. assim, é um resgate muito importante. Às vezes a gente acha que ali a gente olha pensando que é um sofrimento, e no entanto é um resgate maravilhoso, porque quando ela chega, eu penso assim, uma parte, porque quando eu fui educada dentro do catolicismo, e minha avó sempre falava pra gente que tinha o inferno e o purgatório. Hoje que a gente, no caso, eu estudo a doutrina, eu escuto várias palestras e a gente sabe que o purgatório é aqui. Aí vamos parar para pensar É a sobre isso. oração, né? A oração, assim na terra como no céu. Exatamente. Na verdade, não é que o purgatório talvez seja aqui. Para alguns pode até ser, para outros não. Para uns pode ser o equivalente ao inferno, para outros pode ser o equivalente a um local mais evoluído. Vai depender de como é que ele está vibrando, né? Aqui é a grande escola. E para É, cada uma um vai servir de um modo. Para cada um vai servir de um modo essa escola, né? A gente Na vai verdade, o purgatório começa aqui. Pode aqui, ter certeza. purgando. Conhecimento, tá falando. conhecer as sombras, Depende muito. mudar, Eu, cada um sua reforma íntima. eu posso até estar errada, mas eu falo com meus filhos sempre isso. Esse mundo é uma grande escola. E na escola a gente faz os testes para fazer as provas. E aqui nessa terra também, nós também somos testados para nossas provas. E são provas, cada um diferenciado do outro, né? Agora, se a gente passa nessa prova ou não, só vamos saber depois. Eu digo sempre a ele, vamos estudar melhor esse mundo, essa terra aqui onde nós estamos, é uma grande escola. Eu vejo como uma grande escola. E tá Aí aqui a importância de se viver o evangelho, né? Não apenas ler exatamente. e repetir, mas Não, viver, porque a prova não Viver. vem com título lá dizendo, ó, esta Não. é a sua prova. Não vem. não vem. A todo momento, a todo segundo. É. A Os importância de momentos
gente nem tem essa consciência. É Depois, porque a gente repete muito, né? A gente repete, por isso que a gente não sai da prova, da expiação, porque a gente repete, repetindo os mesmos erros. Por isso os que a Terra meus é erros. salto quântico. Eu nunca repeti de ano, mas desse aí eu sou repetente. Os Eu- estudantes, a gente estamos Não quero repetindo. ser mais, não. E como? E como? E quanto mais, eu sempre digo a eles, olha gente, porque a minha família é assim, uns são católicos, outros são de igrejas evangélicas, outros são de umbanda, tem de tudo na minha família. Graças a Deus tem um pouquinho de cada coisa. Mas a gente tem assim sempre, a gente conversa abertamente um com o outro. E a gente sempre está batendo nessa tecla. O orai e vigiai. Orar e Márcia, vigiai. eu vou pedir licença, vou ter que sair agora, porque eu vou fazer o estudo aqui e já tem outras pessoas esperando, tá? Na verdade, a gente já vai finalizar. Eu tô estranhando aqui que o Mitch tá segurando a gente, né? Também acho que Ele já era nunca para ter demorou botado tanto. aqui. Foi, botado um avisozinho. Pareceu um aviso, mas eu li. Quando eu ia ler, desapareceu. Isso aí. Mas, assim, gente, vamos finalizar. Qualquer coisa a gente continua lá no Zap, tá? Porque Cecília vai ter Evangelho no lado daqui a pouco também. Nós teremos. Então, tem que um certo preparo antes disso, né? Mas que bom. Que bom que deu pano pra manga, que a gente discutiu muita coisa. E aí fica só na mente de todos, né? Para que no próximo domingo a gente continue conversando. Mas se quiserem comentar mais alguma coisa, manda lá no Zap. Beleza? Agora o próximo domingo, sim, é Dia das Mães. E aí? Só no próximo encontro. Não é, menina? Que coisa. Queria que fosse hoje, né? Tava na mente isso, velho. Mas nós somos, Ainda bem. nós somos assim mesmo, todos nós. É a Muita vontade, paz, é a vontade. semana para todos. Oh, Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês a também. todos aí. E muita sabedoria para todas vocês. Pra nós. Um beijo. Viu? Agradecendo sempre a Tchau, Deus gente. por tudo. Tchau.